Apesar dessa manifestação e dessa paralisação ser menor do que a de 2018, hoje estamos tanto em estado de quanto estávamos em 2018. Fala, minha riqueza! Esse vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre a questão da paralisação dos caminhoneiros e o quanto isso vai afetar, digamos assim, a economia como um todo e o nosso bolso e os nossos investimentos. Então fica aqui comigo, você vai saber de tudo aí, enfim, o que é que vai poder afetar os seus investimentos e o seu dinheirinho. A preocupação que a gente tem hoje, enfim, que tinha também em 2018, é porque a gente está passando, agora em 2021, por uma situação, digamos assim, econômica muito delicada, né? Com uma inflação acima do que é esperado e com uma alta, digamos assim, generalizada dos preços dos produtos e dos serviços. Então, por isso que a nossa situação está, assim, digamos assim, um pouco preocupante. Mas fica aqui comigo que tem solução e tem, digamos assim, uma forma positiva ou um lado positivo de toda essa manifestação que está acontecendo. Apesar dessas aflições, digamos assim que a dimensão das consequências da paralisação, né, enfim, dos caminhoneiros ainda não são, digamos assim, conhecidas, elas são incertas, porque a gente não sabe realmente o impacto que essa paralisação vai causar na cadeia de distribuição, enfim, ali dos produtos e dos serviços do nosso país. Apesar disso, sem dúvida alguma, vai haver assim uma consequência, um impacto na economia do nosso país e no nosso bolso. Mas como é que isso vai acontecer? Enfim, onde é que isso pode acontecer? Primeiro ponto a se esclarecer é que, por que é que eu tenho, digamos assim, tanta certeza de que vai haver assim uma consequência ou que vai haver causas que vão impactar a economia do Brasil? É porque, veja aqui, digamos assim, o maior tipo de transporte que acontece dentro do Brasil para distribuição de produtos e de serviços que tem maior peso na economia é as rodovias através dos caminhões e tal. Porque a gente não tem, digamos assim, tanto fomento de transporte aéreo interno e nem tem uma rodovia, né? Perdão, a gente não tem trilhas aí de trem, enfim, tão, digamos assim, eficaz que forneça esse serviço. Devido a isso, as maiores transportes de cargas ou de, enfim, produtos e coisas são feitos pelas rodovias através dos caminhões. Veja, um ponto aqui, digamos assim, principal é que todo esse transporte, toda essa locomoção dos caminhões, eles são programados. Então ali há uma previsão pelas empresas, enfim, desse deslocamento dos caminhões. Então quando há uma paralisação, digamos assim, inesperada, haverá sim, sem dúvida alguma, um prejuízo para a economia. E veja, riqueza, outro ponto que a gente tem que enumerar aqui, que contar, é que a gente está correndo um grande risco de ter uma inflação aí muito mais alta pela falta ou pela questão do desabastecimento, enfim, das coisas e dos produtos, como eu comentei agora há pouco. Outro ponto importante é que o PIB do nosso país, a produção interna bruta, pode diminuir, pode não crescer, digamos assim. Mas por quê, né? E como é que isso pode acontecer? Por quê? Isso acontece porque, devido ao desabastecimento ou à falta de abastecimento ali de produtos e de serviços, isso vai acarretar, digamos assim, a pouca oferta, consequentemente, a diminuição da demanda desses produtos e desse serviço, que vai gerar ali um desemprego, né? Porque não vai ter ali uma necessidade de pessoas maiores para negociar por causa da falta de produtos e de serviços. E isso pode, de alguma forma, ampliar a crise. Porém, desse ponto a gente pode tirar uma coisa boa, que é o quê? Que é, nas crises ou nos momentos de crise, é onde se tem ali oportunidades disfarçadas. Então, por mais que a gente tenha uma diminuição do emprego, de trabalho, também pode-se encontrar, pode-se achar aí alguma oportunidade disfarçada. Ficar atento a isso é muito importante para superar a crise. Porém, riqueza, frente a essa possibilidade da alta da inflação ou uma queda no PIB, há uma esperança, há, digamos assim, uma alternativa ali a ser feita. E dois pontos precisam ser considerados, né, enfim, para essa esperança, para que a gente consiga enxergar uma saída. O primeiro ponto é que, apesar de estar ainda na nossa mente, digamos assim, a proporção da crise criada em 2018, a de 2021 é bem menor, é muito menor. E eu vou te mostrar por quê. A estimativa de paralisação
só está acontecendo, está sendo assim prevista para os estados do Sul e do Sudeste. Então a gente pode aí perceber que digamos assim, a metade do país não aderiu a essa paralisação. E por que isso é bom? Por que isso é positivo? Porque, digamos assim, é um movimento, digamos assim, equiparado ou comparado com o de 2018, um pouco fraco. Por quê? Porque a gente hoje, na quinta-feira, a gente está no segundo dia de paralisação. E na de 2008, já pelo segundo ou terceiro dia, o Nordeste já passava por uma crise ali muito grande, com inflação alta, em preços de algum produto, em gasolina, enfim. Isso é um ponto que mostra que, por mais que haja uma parada, por mais que vá haver consequências ruins para a economia, ela não é tão larga, tão assim gigante como a gente achava ou a gente pensava que ia ser. E outro ponto é que hoje pela manhã, né, dia 9 de setembro, o segundo dia da paralisação, ela já estava, digamos assim, alguns pontos já estavam sendo, já estavam ali acabando com os bloqueios, já estava havendo ali a dispersão de algumas pessoas que estavam participando dessa paralisação. Então já havia rodovias que estavam livres, já estavam, enfim, em trânsito normal. Então, assim, sinceramente, eu acho que sim, vai haver consequências, porque houve aí 2 dias de parada, mas elas não vão ser tão graves, né, quanto a gente espera. E a mensagem que eu deixo aqui, que fica aqui, é que por mais que haja crise, por mais que estejamos passando por um momento difícil, mais uma situação, mais um fato difícil, vem acontecer, que é essa paralisação, o mais importante é a gente pensar numa saída, numa solução, focar, digamos assim, energias para superar e passar por mais uma crise dessa que a gente consegue. O povo brasileiro aí está na busca, logicamente, da melhora financeira sempre. Então, contem comigo para isso, tá? Aqui foi um vídeo bem resumido sobre a situação desses 2 dias de paralisação.